Henrique olhou para o velho, para a carroça e riu. Essa carroça pertence a um museu. Tem gente que ficou presa, no século passado mesmo. O frentista desviou o olhar. Ninguém respondeu. Ninguém teve coragem. O velho só virou o rosto devagar, olhou para Henrique de frente e fez um aceno de cabeça tão calmo que incomodou mais do que qualquer resposta poderia incomodar. Henrique entrou na Ferrari e foi embora. Menos de 2 horas depois, estava sentado no asfalto quente de uma estrada deserta, sem sinal, sem ninguém passando, com uma Ferrari de 1 milhão parada atrás dele, completamente inútil. E o único homem em quilômetros era exatamente aquele da carroça. Se você acredita que respeito vale mais que dinheiro, já deixa o like agora, porque essa história vai mostrar exatamente por quê. Henrique Brandão tinha 38 anos e o costume de entrar em qualquer lugar como se o espaço já fosse dele antes de chegar. Não era maldade, era hábito. O tipo de coisa que vai se formando devagar quando a vida vai dando tudo no momento certo e ninguém nunca diz não com firmeza suficiente. O pai dele, seu Dário, tinha sido diferente. Construiu a fazenda na raça, aperto de mão firme, palavra dada uma vez. Todo peão que trabalhou com ele lembrava do nome com respeito. Henrique cresceu vendo aquilo, admirando de longe, mas quando herdou parte das terras e começou a expandir com tecnologia, crédito bancário e consultoria de fora, foi se distanciando daquele modelo sem perceber. O dinheiro que entrou rápido demais deu a impressão de que o caminho tinha sido dele desde o começo. A Ferrari vermelha era o símbolo mais recente disso. Importada, 0 quilômetro, completamente fora de lugar naquelas estradas de barro e poeira. Mas Henrique gostava exatamente disso, do contraste, de mostrar que havia chegado num lugar onde a maioria ainda engatinhava. Naquela manhã, ele precisava estar na cidade antes do meio-dia. Não era uma reunião qualquer, era a assinatura definitiva da venda de uma parte das terras do pai, um acordo que ele mesmo tinha proposto aos sócios meses atrás, quando as dívidas da expansão começaram a apertar. A fazenda crescia, mas o crédito tinha prazo. E aquela venda era o que segurava tudo por mais 1 ano. Henrique tentava não pensar no que o pai diria se soubesse. Ele parou num posto de gasolina a 40 quilômetros da cidade. Pequeno, simples, daqueles que ainda tem um mecânico de verdade atrás do balcão. Enquanto o frentista abastecia a Ferrari, sem conseguir esconder o espanto com o carro, Henrique olhou para o outro lado do pátio. Ali estava o velho. Roupas desbotadas, chapéu de palha surrado, mãos que pareciam talhadas em madeira de tanto trabalho. Conduzia uma carroça velha puxada por um cavalo que já tinha os seus anos. Parou perto da bomba d'água, deu de beber ao animal com uma calma de quem não está com pressa de nada. Henrique olhou para aquilo e riu. Não foi um riso discreto. Olha só, ele disse, alto o suficiente para o frentista ouvir. Tem gente que ficou presa no século passado mesmo. Essa carroça pertence a um museu. O frentista desviou o olhar, constrangido. O velho não desviou. Ele virou o rosto devagar, olhou para Henrique por alguns segundos. Não havia raiva naquele olhar. Não havia vergonha. Era uma calma diferente, densa, de quem já conheceu aquele tipo de homem de perto e sabe exatamente o que ele é. Fez um leve aceno de cabeça, quase um cumprimento, e voltou a cuidar do cavalo. Henrique esperou uma reação que não veio, achou graça e entrou no carro. Esse silêncio ficou com ele por uns 10 quilômetros. Depois ele ligou o som, acelerou e esqueceu. A estrada que corta pelo pasto até a cidade é boa nos primeiros 30 quilômetros. Asfalto razoável, reta longa, quase sem movimento a essa hora da manhã. De trecho em trecho, caminhos de terra saíam das fazendas e desembocavam naquela mesma estrada. Atalhos usados por tratores, caminhonetes e, às vezes, por uma carroça.
Henrique estava com o celular no suporte olhando a rota quando o painel da Ferrari acendeu um aviso laranja no canto direito. Ele baixou os olhos, leu a mensagem, franziu a testa. Temperatura do motor acima do normal. Reduziu um pouco a velocidade. O ponteiro estabilizou. Ele respirou, esperou mais 2 quilômetros e acelerou de novo. O aviso sumiu. Falso alarme, pensou. Essas máquinas vivem inventando problema. Mais 15 quilômetros e o aviso voltou, desta vez em vermelho. Henrique tirou o pé do acelerador imediatamente. O motor tropeçou uma vez, duas. Depois encontrou ritmo de novo. Ele reduziu para 60, depois para 50, olhando o painel com atenção. O carro seguia, instável, mas seguia. Ele estava a menos de 20 quilômetros da cidade. Se conseguisse manter aquela velocidade, chegava. Mas o motor não tinha a intenção de cooperar. A perda de força foi gradual por uns 30 segundos, depois brusca. A Ferrari desacelerou sozinha, como se alguém tivesse desligado a chave por dentro. Deslizou mais uns 100 metros no asfalto e parou no acostamento de terra com um silêncio pesado e definitivo. Henrique ficou parado no banco por alguns segundos, esperando que o motor desse um sinal de vida. Nada. Ele desceu, abriu o capô, olhou para dentro com a expressão de quem está olhando para um texto em idioma desconhecido. Tudo ali parecia certo, e ao mesmo tempo nada fazia sentido. Ele entendia de terra, de gado, de contrato, de planilha. De motor de Ferrari, não entendia absolutamente nada. Pegou o celular, zero de sinal. Olhou para os dois lados da estrada. Nenhuma casa, nenhum carro. Só o calor que já subia do asfalto e o sol que ainda ia subir mais. Caminhou até o meio da pista, acenou para o nada, esperou. 5 minutos. 10. Nenhum veículo apareceu. Voltou para dentro do carro, olhou para o relógio no painel. 11h15. A reunião era ao meio-dia. Os sócios estavam esperando. O contrato estava na pasta no banco traseiro e ele estava parado no meio do nada, sem conseguir mover o carro 1 metro sequer. Foi aí que o pensamento que ele estava tentando segurar desde de manhã finalmente veio com força. Aquela venda era a terra onde o pai tinha nascido, trabalhado e envelhecido. E ele estava vendendo em parcelas, como se fosse só um ativo no balanço. Mas o momento de pensar nisso não era agora. Agora, o problema era a estrada. Ele saiu do carro de novo, caminhou alguns passos no acostamento e ficou parado, olhando para o horizonte da estrada atrás dele. O calor distorcia o asfalto ao longe, e foi no meio daquela distorção que ele viu o primeiro sinal de movimento. Um vulto lento, ritmado, com um som que ele reconheceu antes de conseguir enxergar direito. O ranger de madeira velha. O passo cadenciado de um cavalo. Henrique fechou os olhos por um segundo. Não precisava ver para saber quem estava vindo. Evaristo não estava com pressa. Nunca estava. Fazia décadas que ele tinha aprendido que a pressa é um dos maiores enganos que um homem pode carregar. Ela faz a gente passar reto por coisas que importam, olhar sem ver, ouvir sem escutar. O cavalo conhecia o ritmo. A carroça conhecia a estrada e Evaristo conhecia os dois melhor do que qualquer coisa. Ele voltava do vilarejo onde vendia hortaliças toda semana. Mesma estrada, mesma hora, mesmo caminho cortando pelo pasto.